O vídeo que você vai ver é um trechinho de uma das nossas lives, é o popular e na moda corte. Só que esse é especial, é uma conversa que a gente teve aqui com o Renato Freitas. O caso do Renato a gente já explicou num vídeo anteriormente aqui, é o cara que está em todas as manchetes como o vereador que, muitas aspas aí pelo amor de Deus, invadiu uma igreja em Curitiba. A gente conversou com ele a respeito disso e também sobre o cristianismo. Foi uma conversa muito bonita, até mais do que eu esperava. Só explicando aqui, né, para você que chegou agora, a gente está conversando com o Renato Freitas sobre essa manifestação que ocorreu numa igreja em Curitiba, né? E se você assim é novo no canal e ouviu alguma outra versão dessa história, né? O que a gente está contando aqui é que essa igreja na qual o Renato se manifestou, ela é uma igreja que foi construída lá pelos idos de 1730, né? Como uma igreja para as pessoas escravizadas em Curitiba, onde havia inclusive um cemitério dos escravizados. E é muito simbólico e muito triste para a história de Curitiba, que é a cidade em que todos nós aqui estamos, né, que essa igreja tenha sido demolida para construir uma igreja branca no lugar, lá pelos idos de 1930. Então, tem toda uma simbologia envolvida. Também pesa a favor do Renato o fato dele ter entrado na igreja após a missa ter terminado. Então, assim, se te falaram ali que desmaiou gente, que, sabe, foi uma manifestação anticristã, isso não é verdade. Era uma manifestação, isso sim, antirracista. Então, se você quiser combater o ato do Renato, combata como aquilo que ele é, que é um ato antirracista, não é um ato anticristão. Estou dizendo isso para colocar todo mundo na mesma página, tá? E assim, não quer confiar no que eu estou dizendo, não precisa. De novo, entra ali no YouTube da igreja. É bem legal, eles têm o registro do dia a dia ali da igreja, uma câmera mostrando o salão. Aí você vai ver ali em que momento o Renato entrou, quem que estava lá, quem não estava, o que ele fez, o que ele não fez. Eu não vi uma vela sair do lugar, viu? E eu também teria ficado chateado se isso tivesse ocorrido. Não ocorreu. Então, assim, peço que você repense aí, se você recebeu informações divergentes dessa, procure outras fontes e tal, e vai se informar, e você vai, eu tenho certeza que você vai ficar chocado, assim, com quanta desinformação circulou no Brasil acerca dessa história. Desinformação em lugares que a gente não está acostumado a ver desinformação, não, viu? Fiquei chocado, fiquei muito chocado com o aspecto comunicacional dessa história toda. Mas isso, viu, Renato? Isso tudo é o presente. Isso tudo é o presente. Como você acha que isso entra para a história, cara? Olha, vai entrar para a história que no momento em que o fascismo demonstrou na sua principal faceta, né, de culto à morte, ele nos escolheu por estarmos à margem, por sermos os negros, a carne mais barata do mercado, os pobres, as pessoas não alfabetizadas, as pessoas que, por uma série de fatores, estão acorrentadas dentro desse sistema para ter que alimentá-lo e voltar para a periferia para no outro dia fazer exatamente o mesmo. Eles nos escolheram como inimigos, o que já era esperado. Nós construímos uma série de mecanismos aí de resistência, de cultura de resistência, mas a classe média, o que hoje se intitula homens de bem, e inclusive uma certa parcela dos progressistas, essas pessoas serão cobradas lá na frente, porque quando o nosso clamor se fez ouvir, do movimento negro aqui, mas no Brasil todo, nós estamos vivendo esse momento na história do Brasil, e talvez esse momento é que nos retire do fascismo, no final das contas, nesse ano, muitas pessoas continuaram não nos ouvindo. E a gente vai continuar cada vez mais tendo um pensamento autônomo e direcionado para as nossas causas, negras e também de classe, pobres, porque essas duas coisas se misturam muito no nosso país, mas sabendo sempre que a nossa reivindicação não parte de um livro, de um sistema racional de interpretação do mundo a partir da universidade. A nossa reivindicação parte da pele, porque a gente sofre e a gente tem que cada vez mais valorizar isso, porque no limite isso é que dá o senso de urgência. Para algumas pessoas não deveria ter aquela manifestação, pelo menos não do jeito que foi, sim do jeito que eles gostariam, não estavam lá, mas gostariam que fosse o ideal, porque para essas pessoas não há urgência. É grave, muitos negros estão morrendo, a estatística nos diz, mas não é urgente, não chegou nenhum lá em casa. Para a gente não, para a gente é grave,
e é urgente. E para os nossos irmãozinhos que são cristãos, que nos faz comunhão e irmandade, Paulo dizia nas epístolas a Coríntios que o templo sois vós, o templo de Deus é o seu corpo, é o seu, onde habita o seu espírito, e 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali também sempre estará Deus. Então a gente tem que fazer disso uma prática, e não um rito vazio, que a gente convive com Deus, mas com a morte do irmão do lado, com a verdade, mas também com a mentira. E aí, não dá, não combina. Porque Cristo não veio pelos sóbrios e voltou pelos doentes. Um amigo meu que canta rap, ele tá mandando a primeira coisa que ele escreveu no Instagram dele foi bem assim, ó, eu gostei, Biop. Falou bem assim. Ele falou bem assim: igreja não é tribunal. Igreja é hospital. Nada Igreja como não é tribunal, é hospital. Tá nada como o ligado? superpoder de síntese da poesia, né? E o cara mandou bem nessa. A igreja é para acolher, não é para julgar. Né? A católica, em especial, tem uma tradição de acolhimento não só da alma, mas do corpo também. Para pensar aí numa Idade Média, bicho. Sabe, as cidades assim, pô, todas depauperadas, não tem higiene, só barro para lá e para cá, daí o cara entra numa igreja que está sempre aberta para ele, sempre aberta para ele. Daí ali é vitral colorido, é imagem de santo, é aquela magia, sacou? Aquilo acolhe a alma e acolhe o corpo. E eu acho que esse é um princípio católico, bicho. Porta aberta. Porta aberta é para entrar. É para Então, por que entrar. invasão? Se a porta estava aberta, não tiramos nenhum obstáculo, não houve nenhuma ordem para que não entrássemos, então por que invasão e não entrada? Que loucura! É. Então, essa é a maior doideira, porque aí é negar um dos aspectos mais belos do catolicismo, que é a igreja aberta para acolher quem passa, o viajante molhado com frio, o camarada que trabalhou o dia inteiro no sol, entendeu? Pô, eu tinha essa experiência. Pá, você sentava ali na igreja, tá? Às vezes nem rezava, só ficava ali na sombra, curtia assim um ar mais fresquinho, entendeu? Pá, depois voltava para o trampo. Isso é que é um aspecto assim belíssimo do catolicismo. E daí, pô, é uma loucura a galera negar um aspecto tão bonito, cara, que a Jesus igreja nos falou conseguiu disso na preservar como instituição. Hein, Álvaro? Desculpa, mas Jesus falou Manda. disso na parábola do bom samaritano. Ele falou: vocês, religiosos, certinhos, né, fariseus, passaram e deixaram a pessoa ali, à míngua, mas vocês estavam com as suas roupas, cumprindo os seus ritos, indo para os seus compromissos. Os homens da lei fizeram o mesmo, mas o samaritano, que todo mundo achava que era menos, que não era nada, ele pegou, acolheu, deixou na casa de outra pessoa, falou que eram as dispensas dele mesmo e que deixasse que depois voltaria e pagava que acolhesse da melhor forma aquela pessoa. É isso que Jesus quis dizer, né? É isso que ele diz, né? E como as pessoas acabam não vendo, não entendendo, não absorvendo e querendo cada vez mais aí de fato, no interesse egoísta, aí, comprar o terreno no céu, ou se aliviar dos seus pecados, ou ter algum, inclusive, êxito patrimonial, porque hoje tem uma dimensão cada vez mais da religião protestante que prega a teologia da prosperidade. Se você tiver um carrinho, se você tiver uma casinha melhor, se você tiver um pouco a mais, você está sendo abençoado, instigando a guerra dos seres humanos contra os seres humanos, porque instiga uma competição e não uma irmandade. Isso é uma loucura, isso tem que ser apontado como grande contradição e a gente tem condição de fazer isso.